queridos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste 26º domingo do tempo comum, nós meditaremos o Evangelho profundo, que continua o ensinamento de Jesus. Jesus, domingo passado, nos havia dito que o maior no reino dos céus é aquele que serve, e que nós devemos tornar como crianças, abandonados do Pai, nos colocar frágeis no colo do Senhor, ter um coração como o de uma criança, acolhedor, acolhendo tanto os irmãos quanto o Pai que nos conduz. No Evangelho de hoje, que é de Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 48, Jesus nos dá outra lição. Uma lição profunda, principalmente para nós que estamos na igreja, para nós, homens de igreja, para vós, irmãos e irmãs, que trabalhais em uma pastoral, na catequese, grupo de oração, lideranças de pastorais, TLC, movimentos da renovação carismática e tantos outros movimentos. O Senhor nos ensina algo de muito importante. Jesus vai nos falar da unidade e da vontade do Pai. É interessante que Jesus, no Evangelho de hoje, que apresenta uma cena dos discípulos que repreendem um homem que fazia o bem, que pregava, que libertava, expulsava os demônios no nome de Jesus. E o problema para os discípulos é justamente este: é que o homem faz o bem em nome de Jesus, mas não o segue. E isso é um ponto crucial, porque aqui nós falamos o que significa sermos cristãos. Hoje nós vemos que se fala muito em um nós devemos fazer isso, nós devemos seguir a isso. Esquecemos que muitas vezes este nós, ele nos divide, da mesma forma que o eu do egoísmo divide. Muitas vezes o nós, ele cria uma elite, um grupo, que deixa de ser igreja, que se acha autossuficiente, que se acha detentor da verdade, que se acha aquele realmente único e verdadeiro. Isto é um perigo. Nós vemos que esse perigo é tão grande, não só dentro da igreja, como foi também para a sociedade. A sociedade que ora se dividiu e viu em um partido político uma solução, como nós acompanhamos no Brasil, o PT para cá, PT para lá, e depois um partido abortista. Uma presidente que nós temos, uma presidente, a presidente Dilma, que quer ser chamada de presidenta, que não existe, que diz que assinou um termo que é a favor da vida, contra o aborto, mas todas as suas ministras são abortistas. Nós vemos que esse partido que foi colocado como a salvação da nação é o partido que é a mãe do mensalão, onde se termina tudo em pizza. Na história do mundo também nós vemos várias ditaduras que entraram, nazismo, fascismo, tudo que girava em torno de um nós. Dentro da igreja, vários grupos que se movimentam pensando que são a salvação. Como hoje nós vemos os tradicionalistas. Ah não, a missa verdadeira é missa em latim,
no rito tridentino. Você que é um padre, que eu já escutei essa heresia, que dizia para mim, você que é um padre que é ordenado no rito de Paulo VI e pós-Concílio Vaticano II, não é padre de verdade. Nós vemos pessoas profundamente egoístas, longe da igreja e que querem ser igreja. Pessoas fora da fé. Na verdade, são esses a verdadeira seita. Esses são aqueles soberbos que pensam que são donos da verdade. Sendo que a igreja é muito mais do que os tradicionalistas. A igreja, na verdade, é um grande jardim que acolhe a todos. A igreja ela é larga, ela é alta, é grande, é profunda para acolher os seus filhos. E ela acolhe a todos, independente da experiência que cada um fez na sua vida. E dá a cada um a oportunidade de exercitar a sua fé. Se um gosta da missa em latim, que vá para a missa de latim. A igreja dá essa oportunidade. Mas não pense que é o dono da verdade. Não pense que a salvação está ali na missa em latim. Como também não pense aquele que vai para o grupo de oração, que é a renovação carismática, que é a dona da verdade, a salvação da igreja, porque também não é, é um movimento. A igreja é muito maior que a renovação carismática, é muito maior do que os tradicionalistas. E eu não devo reduzir a igreja a uma experiência particular minha, a um gosto particular meu. E não devo dizer, se eles não me seguem, eles não estão conosco. Porque Jesus diz o contrário neste Evangelho. A igreja, irmãos, deve ser bem claro, não é um nós, grupo predileto contra alguém. Se nós pensamos assim, nós somos de Satanás e não de Deus. A igreja, sim, é uma solidariedade de irmãos. Cada um com uma experiência diferente, mas cada um buscando o mesmo ideal, buscando Cristo. E para nós católicos, a Eucaristia. Nós esquecemos muitas vezes que o homem, ele é livre. Nem Deus tira a nossa liberdade. E por que nós, dentro do nosso movimento, nossos grupos, queremos tirar a liberdade dos irmãos? Isso é pura hipocrisia, é pura soberba. Nós queremos ser Deus. E não agimos, na verdade, como Deus agiria. E como Deus age. Quando nós caímos no erro de construir um nós, detentores da verdade, nós excluímos o outro. E não acolhemos. E não fazemos o papel de Jesus. O nós, que é a igreja, é um nós muito maior do que o nosso nós. É um nós aberto a todos. Não fechado em si mesmo. E o Evangelho é muito claro nesse ponto. Quando nós excluímos alguém, nós excluímos o próprio Deus do nosso meio. Porque nós nos achamos deuses. A própria evangelização nos mostra isso. Evangelizar é levar o Evangelho a todos, sem excluir ninguém. Nós infelizmente caímos neste erro de nos fechar e não nos abrir. Eu quero proclamar o Evangelho de hoje. Vamos fazer uma Lexio Divina deste texto do Marcos. Texto belíssimo, que, como disse, tem muito para nos ensinar. Proclamação do Evangelho de Jesus, Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo
Quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos, que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho, amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Então, como disse o Evangelho, ele inicia com uma constatação de Jesus, de João a Jesus. João, que era um discípulo amado, disse: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas o proibimos, porque ele não nos segue. Então, aqui nós vemos a própria figura desse discípulo soberbo. Embora ele é o discípulo amado, mas o discípulo ele deve também fazer um caminho de conversão, deve ser ensinado pelo Senhor. Esse discípulo João, ele dizia a Jesus que ele proibiu um homem de expulsar o demônio de um outro homem, porque este homem que expulsava o demônio não o seguia como discípulo. Aqui nós vemos arrogância, que é uma arrogância que é a nosso coração. Muitas vezes nós queremos que os outros nos sigam e não sigam a Jesus. Queremos que os outros sigam um Jesus do nosso modo, da nossa forma, na nossa concepção. Isso está errado, porque eles proíbem este homem de fazer o bem, que é expulsar um demônio, ou seja, o demônio que é aquele ser, aquela entidade, aquele ente vivo, como diz o Evangelho da Igreja, que existe, que tem o poder de tirar a divindade do homem, de tornar o homem como lixo, de filho de Deus a lixo. Ele tem o poder de desumanizar o homem. Eles proíbem este homem que fazia o bem, ou seja, que expulsava a desumanização para trazer o homem à humanidade. Eles proíbem este homem de fazer o bem, pelo simples fato de não o seguirem. E aqui nós vemos a grande arrogância, porque nós muitas vezes queremos que os outros nos sigam, a nós, discípulos, como se fosse importante seguir a nós. E não é importante seguir a nós, importante é seguir a Jesus, porque se uma pessoa segue a nós, ela deve seguir os nossos gostos, os nossos estilos, a nossa palavra, e isso é pura escravidão. Agora, é seguir a Jesus que me traz a liberdade, porque Ele é o verdadeiro homem, Ele é a palavra viva, Ele é a última palavra, é Ele que amou até o fim, é Ele que me ama, que me torna livre e me tira da escravidão, que me ilumina. Seguir Jesus é seguir a liberdade, seguir a nós é seguir a escravidão. E Jesus diz para esses discípulos: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar de mim. Jesus é bem claro: não proibais. Nós não devemos proibir as pessoas de fazer o bem, porque não nos seguem, ou porque não seguem a nossa religião, ou porque não seguem o nosso curso, ou porque não seguem aqueles grupinhos que nós seguimos. É o contrário. O Espírito Santo ele não está preso dentro da Igreja Católica em quatro paredes. Embora a Igreja tenha a plenitude da verdade, como diz o documento Domino Iesu, assinada pelo teólogo Ratzinger, nosso querido Papa. A Igreja não possui a plenitude da verdade, mas o Espírito Santo ele não está só na Igreja.
Ele está espalhado, está em todos os lugares, e ninguém pode impedir a sua ação. Não somos nós que devemos impedir a ação do Espírito Santo agindo no meio dos irmãos, mesmo que não sejam irmãos da fé, mesmo que não sejam irmãos do nosso grupo. Porque impedir a isso, nós estamos impedindo a Deus de trabalhar, estamos calando a boca de Deus. O Espírito Santo, ele não é um modelito da igreja católica. Ele é muito mais. Ele age dentro e fora da igreja. Age de um pecador e um santo também. Ele age da maneira que quer e como quer, independente até de nós. Agora, nós queremos criar tantas regras, tantas normas. Jesus é bem claro. Tanto que, se nós prestamos atenção no Evangelho, esse homem que não seguia os discípulos, mas que libertava em nome de Jesus, ele liberta dos demônios em nome de Jesus. Agora, os próprios discípulos, se nós lembramos do Evangelho, há capítulo atrás, eles não conseguiam expulsar os demônios. Os próprios discípulos. Que contradição! Por que será que essa contradição no Evangelho? É porque o Senhor quer nos ensinar algo, quer nos ensinar a humildade do discipulado. Quer nos ensinar a acolher os irmãos diferentes, porque neles também age a presença de Deus. Não age só em nós. Nós muitas vezes queremos ter nós o carisma disso, nós o carisma daquilo. Sendo que o carisma não é nosso, é de Deus. E se você morre com o teu carisma, a igreja vai para frente do mesmo jeito. Se você cuida do teu grupo de oração e morre, a igreja vai arrumar outro para cuidar melhor do que você. Porque a igreja é muito maior. O Senhor é muito maior no seu espírito. E Ele dá em cada tempo, em cada lugar, a pessoa certa. Se deixa guiar por Ele. E depois de Jesus, quem não é contra nós, é a nosso favor. Como nós deveremos aprender. Em verdade vos digo, quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Por que Jesus fala agora, deste ponto, aos seus discípulos? Quem vos der, vai receber a recompensa. Porque Jesus quer ensinar esses discípulos, mais uma vez, a acolhida. Quer ensinar os discípulos a acolher. Porque quando nós acolhemos aqueles que estão no nome de Jesus, nós estamos acolhendo o próprio Jesus. E teremos a recompensa por acolher Jesus no irmão. E se nós olhamos bem, meus irmãos e minhas irmãs, quanta acolhida precisa na nossa família? Quantas feridas que os filhos carregam, quantos filhos que vivem sem segurança, porque não são acolhidos pelos seus pais? Quantos filhos que vivem em depressão porque não tem uma palavra de incentivo, de amor? Quantos maridos e mulheres, matrimônios fracassados porque não há acolhida de um pelo outro, sem querer nada em troca, por puro amor, para fazer o outro feliz? O segredo está na acolhida. Hoje o mundo vive sem acolhida, as pessoas não têm acolhido. O Senhor nos chama a acolher, e acolher ainda mais aqueles que estão no nome de Jesus, os irmãos da fé, independente da religião que são. Acolher, porque ali está o selo, o timbre do amor, de sermos cristãos, discípulos. Acolher como Jesus acolheu. Jesus diz, mas se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de pescoço ao moinho. Essa palavra pequeninos na língua grega é a palavra mikroi. Mikroi, que significa aqueles que escolheram de se fazer pequenos.
aqueles que se escolheram estar no último lugar, aqueles que escolheram realmente de seguir Jesus, aqueles que escolheram dar adesão. Porque seguir Jesus, irmãos, é adesão, é uma escolha nossa. É se escolher em fazer o menor, em se fazer pequeno, escolher em servir. E aí daqueles que escandalizam, por quê? Porque nós podemos, com a nossa atitude, em nome das nossas regras, em nome dos nossos grupos, em nome da nossa verdade, excluir ou destruir a fé de um pequeno, de um que escolheu em seguir Jesus. Eu falo rubricamente, eu não celebro a missa em latim tridentina a causa da arrogância dos tradicionalistas, que se acham donos da verdade, rubricistas, não porque eu não tenho fé, não porque eu não gosto da liturgia, mas porque eles acham que só eles têm a verdade e todos devem ser assim, e não vê que a igreja é muito maior do que isso. Em público eu não celebro. Prefiro celebrar a minha missa em unidade com toda a igreja, para a igreja, sozinho. E amo celebrar a minha missa de Paulo VI. Amo. Para a minha comunidade, todos os dias, para grupos jovens, grupos de oração, para pastorais, para todos que quiserem. Porque muitas vezes os tradicionalistas me escandalizam por serem rubricistas e orgulhosos, por não acolher, por se acharem donos da verdade, e os únicos que estão na verdadeira fé. E Jesus, ele continua no Evangelho dizendo que se tua mão te leva a pecar, corta. Jesus, ele pede de nós para nós não escandalizar os pequeninos e para nós também podermos acolher, viver uma integridade. Quando Jesus pede para nós cortarmos a nossa mão que nos leva a pecar, esta mão significa as nossas ações. Ver aquelas ações, aquelas obras que não são serviço, que é por egoísmo. E essas obras que estão nessa esfera do egoísmo, que não se torna serviço, não se torna acolhida, Jesus me manda cortar, porque ela é para o pecado. Se teu pé te leva a pecar, corta. Ou seja, Jesus nos pede para estar prestando atenção também ao caminho que nós estamos fazendo. Se é um caminho que nos leva a uma mudança de vida, a um encontro de Deus e do irmão. Agora, se não é este caminho que eu estou trazendo na minha vida, mas é o caminho do poder, o caminho do orgulho, o caminho do fechamento, o Senhor me manda cortar este caminho, não permanecer nele. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. E aqui quanto vale para cada um de nós? Porque quantas vezes nosso olho cobiça as coisas deste mundo, cobiça o poder deste mundo, cobiça os prazeres desse mundo, que muitas vezes nos leva ao inferno que está dentro de nós, na angústia, na tristeza, na depressão. Jesus, ele mostra assim todos estes atos de destruição na nossa vida que nos leva a não seguir Jesus. Com as palavras conhecer, jogar é melhor ter um olho apenas do que ter dois olhos e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. E todas as vezes que nós, irmãos, vivemos
fechados em nós mesmos, achamos os bambambam da igreja, do nosso grupo, e não acolhemos, nós estamos já vivendo atos de desumanização, de desamor. E Jesus nos convida a entrar na ótica dele, que é uma ótica de misericórdia e de acolhida. Jesus, ele escolheu 12 homens como discípulos, um diferente do outro. Um que foi ladrão, outro que o traiu diante de uma empregada, um que falou, que desça então o raio que queime todo este povo, um que corta a orelha de um homem, um que era cobrador de impostos, que só pensava em dinheiro, um discípulo diferente do outro. Ele escolheu um grupo de pessoas para o seguir, iguaizinhos, vestido tudo igual, com o mesmo pensamento, com a mesma fisionomia. Ao contrário, ele escolheu um diferente do outro, nos ensinando assim que é na diversidade, na unidade, que está a sua presença de amor. É na diversidade, na unidade que age o seu Espírito, que nos guia e nos conduz. Que nós possamos ser esses micrói, esses pequenos de Deus. Que nós aprendamos a nos fazer pequenos, para que Deus, ele apareça em nós, por meio da nossa acolhida e do nosso amor. Eu vos deixo neste momento, irmãos, a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz, e que ela ilumine e guie toda a vossa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz.